Gente, nesta noite eu quero falar com você sobre os sinais da volta de Jesus. Eu quero falar sobre estarmos preparados para o arrebatamento. O tema do retiro é Conhecendo o Verdadeiro Evangelho de Jesus. Ontem nós já falamos sobre o Evangelho. Pela manhã nós falamos um pouquinho da história da igreja. E agora eu quero falar, dentro dessa questão do Evangelho, uma doutrina fundamental, é uma doutrina que é a doutrina escatológica. É óbvio que são 9h20 da noite. Como a Vanessa sabe, a Gabi são meias alunas ali no seminário. Para dar escatologia eu dou em 6 meses. Então não vai ser em 1h20 que a gente vai conseguir falar. Mas eu quero falar. O Espírito Santo me direcionou lá em casa quando eu estava preparando as mensagens para esse retiro. E hoje nós vamos estar falando o seguinte tema: pelos sinais de fato podemos ser a geração do arrebatamento. Então estejamos preparados. O texto da Santa Escritura, Lucas escreveu o seu evangelho mais ou menos no ano 70, mais ou menos, é de 65 a 70, e ele diz assim, lá no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda, vou ler mais um pouquinho, 29 diante. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Sim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Abramos a Santa Palavra em Hebreus, carta aos dispersos da Ásia Menor, uma carta que nós não sabemos o autor, mas o autor é os Hebreus. Ele tem em mente em exortar os cristãos que queriam abandonar a fé, que queriam voltar ao judaísmo, que queriam retroceder a sua fidelidade. E ele diz assim, lá no versículo 4, para quem quer abandonar a fé, para quem quer retroceder, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento,
visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, que significa vergonha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, tributar ao Senhor a glória devida ao teu nome, e peço que o Senhor venha falar conosco, mais uma vez por sua santa palavra, que o teu reino avance, o Senhor venha nos conformar segundo a sua imagem. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Podeis nos assentar, Deus abençoe. Eu quero agradecer, irmãos, toda a recepção, o carinho das irmãs da cozinha, o respeito que vocês, o carinho que vocês têm demonstrado ao meu ministério. Fico feliz de ouvir aqui que já tenho mais discípulas e eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é bom para conosco. Irmãos, nesta noite, eu disse ontem que eu ministro a santa palavra de Deus com muito temor e tremor. E nesta noite com mais tremor ainda, porque eu quero falar sobre o arrebatamento, que não é um tema fácil de se pregar. Como eu disse, num seminário teológico a gente passa no mínimo 6 meses. Mas eu creio que nós temos tempo nesta noite para refletirmos se estamos preparados para este momento. Eu quero que você comece a refletir, seja você adolescente, seja você jovem, seja você irmão, seja você irmã, seja você obreiro, não importa agora a tua função na igreja, se você é líder ou não. Eu quero tratar biblicamente deste assunto e que você reflita se você está preparado para este momento. Torna-se importante eu dizer que no século XX, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que o esfriamento espiritual da Inglaterra, dos ingleses, e olha que a Inglaterra foi berço do puritanismo, que eu falei para vocês um pouquinho de manhã, foi berço de grandes avivamentos. A Inglaterra esfriou-se na fé. Se você ir agora na Europa, em todos os países que foram evangelizados, eles estão, em grande parte, em grande maioria, totalmente desviados da presença do Senhor. E no século XX, há um século atrás, nós já estamos no século 21, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que este esfriamento espiritual abateu-se sobre a Europa, sobre a Inglaterra, por conta de não ter pregadores que preguem a verdade do céu e do inferno. Muitas pessoas receberam uma distorção muito clara das Escrituras. E o primeiro-ministro da Inglaterra percebeu isso, que por não ter ministros para falar a verdade do Evangelho, ocasionou-se um grande esfriamento. Muita gente tem medo de pregar sobre a questão de céu e inferno, porque diz que se pregarmos estas coisas na igreja, a igreja vai se esvaziar, porque não é isso que o povo quer ouvir. Mas quem tem compromisso com o Evangelho não prega o que vocês querem ouvir. Quem tem compromisso com o Evangelho prega o que a Escritura diz. Pronto, e acabou. E a Escritura diz que todos aqueles que não confessarem Jesus Cristo como Kyrios, que eu falei pela manhã, Senhor, todos aqueles que não se encontrarem sobre o reino e o governo dele, todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, não importa os seus pecados, prostituições, lascívias, invejas, prepotência, arrogância, mentira, põe aí um bolo de pecado, não importa, Cristo levou sobre si a nossa culpa.
Mas quem não crer nisso, quem não confessar, quem não entrar sob o governo de Cristo, quem não for constituído como corpo, como igreja, como noiva, quem não andar em santidade, quem não se demonstrar com ações, em provar com suas ações que é uma igreja irrepreensível e santa, sinto muito, você está caminhando para o lago de fogo ardente dentro de uma igreja. Todas as parábolas do Senhor Jesus, todas sobre a sua vinda, são parábolas que têm como tema vigilância. Quando Jesus falou de vigilância em relação ao seu retorno, ele não falou para incrédulos, ele não falou para seitas, ele não falou para as diversas religiões que nós vimos por nesta manhã, que ali estava no Império Romano, mas ele falou para os seus discípulos, ele falou para as multidões que andavam atrás dele, principalmente para os 12 apóstolos. E ele vai dizer acerca do retorno dele. Nesta manhã eu já falei com os adolescentes, os irmãos adultos que não estavam aqui, mas pela manhã eu já falei para eles que nós, a igreja, está por um tempo, por um período de tempo aqui na terra, determinado pelo Senhor, com a missão de pregar o Evangelho, aguardando a volta de Jesus. E em relação à volta de Jesus, ao retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja, Jesus diz que há uma necessidade, há uma ordem, pastora, de nós estarmos em vigilância, em total vigilância. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, irá nos narrar, por exemplo, uma parábola de 10 virgens, que pregadores que não conhecem escatologia e quer trazer um falso avivamento para vocês, vai ficar falando: olha, você tem que trazer um azeite, enche a sua botija de azeite. Não tem nada a ver disso. O que é que Jesus está dizendo nesta parábola? Simplesmente ele está trabalhando com cultura judaica, narrando sobre um casamento. E naquele casamento, dentro da cultura judaica, as amigas da noiva sabiam muito bem que elas tinham que estar em vigilância para iluminar o caminho do noivo, uma vez que naquela época não tinha energia elétrica. Elas tinham que estar preparadas para o cortejo do noivo. Elas não prepararam o azeite para acender a lamparina. E não tem nada a ver de você ficar sapateando na igreja, ficar falando para vocês que você vai ter, olha, enche aí a tua botija. Não é isso. Jesus está indo muito além. Jesus só está contando uma parábola. O que é uma parábola? É um conto para que você possa entender uma realidade maior. Jesus estava dizendo: ei, assim como aquelas 5 virgens foram imprudentes, irresponsáveis em relação ao retorno do noivo, haverão pessoas que conhecem a verdade, que já ouviram o Evangelho, mas as continuam irresponsáveis em relação à minha volta, inconsequentes, irresponsáveis. Jesus dá uma ordem, e a ordem, a partir dos versículos 32 de Mateus 25, ele vai dizer assim: ó, vocês precisam estar em constante vigilância. E por que precisa estar em constante vigilância? Porque o juízo de Deus virá. Eu fico observando as pessoas que vão pregar sobre o arrebatamento da igreja e só fica falando do lado bom. Jesus virá, você vai subir para o céu. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque um pregador do Evangelho tem que abrir os olhos do povo para entender uma coisa: que todas as parábolas, ou todo o assunto sobre a vinda de Jesus, vai anunciar o juízo dele. Vai anunciar que na sua primeira vinda, ele veio como Salvador, ele veio como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda,
Ele vai dizer aos discípulos que eles precisam estar em prontidão, em vigilância. Eu já falei nesta manhã que vigiar é você, no grego, estar atento para o próximo segundo da sua vida. Daqui a pouco a gente vai terminar esse culto, você vai jantar ali. Você não fica 24 horas pensando assim: olha, Jesus vai voltar, deixa eu ficar em espírito de oração. Não, não é assim que funciona. Você vai acordar cedo, você vai trabalhar, você vai limpar a casa, você vai cuidar de filho, você tem 1000 afazeres. Quando ele fala de vigilância, ele está falando daquilo que a gente está trabalhando desde sexta-feira: santidade. Ele está falando de caráter, ele está falando de transformação, ele está falando do teu compromisso com a palavra, ele está falando de gente santa, comprometida, de gente que não mente, de gente que não fornica, de gente que não se masturba, de gente que não é corrupto, de gente que não ganha dinheiro ilícito. Ele está falando do poder do evangelho que pode modificar o nosso caráter. E quando a gente resplandece em ações aquilo que Cristo é, nós vamos entrar nessa questão da santificação, mas nós vamos estar a todo momento vigilantes, porque Ele pode vir a hora em que a gente não pensa. Jesus, nesta parábola, e Ele fala com tanta seriedade, que Ele diz assim: se vocês soubessem a hora que o ladrão fosse entrar na casa de vocês, vocês com certeza iriam se preparar para esse ladrão. Mas como a gente não sabe a hora que o ladrão vai arrombar a porta, então você tem que estar em prontidão. Sabe o que acontece, pastor Idelfosso, com aquelas 5 virgens? Elas foram imprudentes, porque elas sabiam do retorno do noivo, e elas não fizeram da maneira correta. A grande questão é que eu e você somos imprudentes. Quem nunca ouviu falar que Jesus irá arrebatar a sua igreja? Levanta a mão. Todo mundo aqui ouviu. Então você é responsável por suas ações. Se você sabe disso, por que você é inconsequente? Por que você continua sendo esse marido ignorante, que não ama a sua esposa e não tem a capacidade de dar a sua vida por ela? Por que você continua sendo esse filho rebelde? Por que você continua falando palavrão? Por que você continua sendo maldoso com o teu próximo, falando mal do teu irmão, da tua irmã? Você não tem medo de ir para o inferno? Se vocês não têm, eu tenho. E não é nem medo do inferno. O meu maior medo não é o inferno. É porque eu não suportaria não estar na presença de Deus. Jesus vai falar duramente. Lá em Mateus 24, quando ele começa com esse sermão escatológico, só tem um único tema ali. Qual é o tema? O povo dele tem que se manter atento, pronto. A minha pergunta é: se essa trombeta soar agora, se o nosso Deus dar a ordem ao arcanjo para tocar esta trombeta que vai anunciar o retorno dele, você subirá? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O Evangelho de Mateus vai dizer lá no 39, no capítulo 24 até o 44, que assim como foi nos dias de Noé, será o retorno dele. O que aconteceu nos dias de Noé? Festa? Oba-oba, né? Eu já falei hoje de pela manhã. Graças a Deus aqui não estou vendo isso. Mas tem ministério. Aliás, dentro do ministério eu posso falar do nosso ministério, que tem um monte de jovens fazendo carnaval gospel, hip hop gospel. Tem um povo aí que diz que vai morar no céu tomando cerveja. Tem um povo aí que está como nos dias de Noé, casavam-se e davam em casamento
o seu namoro, a sua satisfação carnal é maior do que a santa presença de Deus. Não estou dizendo que você não possa casar, mas estou dizendo que o foco da igreja não pode ser um foco terreno, porque Paulo diz que quando nós pensamos nas coisas terrenas, nós somos mais miseráveis do que os incrédulos. A tua faculdade tem mais valor do que o reino de Cristo, e você tem que confessar isto. O teu título dentro da igreja muitas vezes tem mais valor do que o reino. Você trabalha para a igreja, mas você não se relaciona com Cristo. Por que Jesus vai dizer nesse sermão escatológico, assim como foram nos dias de Noé? Jesus está falando de um povo que na época de Noé, Judas diz na sua epístola que ele pregou, ele anunciou o quê? O juízo. Ele disse: ou vocês entram na arca, ou virá o quê? Chuva, juízo, vocês irão morrer. Mas o povo ligou para Noé, o povo liga para essa miserável. Eu já me chamei de mula ontem, hoje eu vou me chamar de anta. Alguém quer ouvir a voz desta anta anunciando o juízo? Não quer. Vocês querem uma pregação que satisfaçam o ego. Eu quero isso. Eu quero que alguém levante no culto e coloque a mão na minha cabeça e diga assim: olha, missionária Elisete, Deus manda te dizer que Ele vai fazer isso, Ele vai te dar aquilo. E aí eu vou me inchando, me colocando lá em cima. Mas quando Deus diz: Elisete, analise o seu comportamento. Hoje, no dia que você acordou, você sequer orou, você sequer se relacionou com o Senhor, você sequer tributou glória ao nome dele. Você, Elisete, dentro do seu coração maquinou maus pensamentos. Você, Elisete, pecou contra Deus, e Deus manda te dizer: se arrependa, porque Ele virá com o seu santo juízo. Você quer ouvir isso? Não quer? Eu não quero. E pastores por aí também não querem, porque não atrai público isso. Mas Jesus, Ele trouxe um anúncio agora de juízo. O pessoal conseguiu se livrar do dilúvio? Somente Noé e a sua família, pastor Ildefonso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Cristo vir, ninguém vai escapar do santo juízo dele. Jonatas Edwards pregou um sermão há 400 anos atrás, praticamente 300 anos atrás. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele anunciava na sua pregação o santo juízo de Deus, o povo segurava nos pilares, porque tinha medo de cair no inferno. Mas você e eu não temos medo do inferno, não. Eu acho que nós estamos vivendo, sim, e eu vou confirmar mais uma vez, a pior geração de evangélicos. Nós estamos brincando com a santidade de Deus. Foi cantado aqui que Ele nos ama de fato. Ele foi até a cruz. Mas eu estou falando agora não da primeira vinda dele. A primeira vinda dele, Ele veio para te salvar. Mas na segunda vinda dele, se você não for vigilante, se você não for prudente, se você não for santo, você sofrerá o juízo de Deus. Para ninguém dá glória, tá vendo? Nessas horas ninguém dá glória. E eu não vou mandar dar glória. Eu quero que vocês entendam a mesma palavra. Jesus vai falar de responsabilidade. Aquelas damas de honra do casamento foram irresponsáveis. Elas não se prepararam. A começar na minha casa. Está preparado, Daniel, para Jesus te arrebatar? Está preparado, Gabriel? Esse coração está puro? Sermão do Monte, limpos de coração. Palavra grega, makatarós. Não tem maldade aí dentro.
Não tem impureza aí dentro. Não tem lascívia aí dentro. Não tem maus pensamentos aí dentro. Está limpo. Seu coração está limpo. Eu disse nesta manhã que quando Cristo olha para nós, que quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Agora vamos falar de responsabilidade. Eu e vocês, tete a tete aqui nesta noite. Teu coração está limpo? A Betânia precisou chamar a atenção de vocês hoje? Ela não me contou nada não. Eu estou perguntando. Ninguém aqui deixou um pouquinho dessa carne maldita reinar? Então, enquanto a trombeta não soar, e tomara que ela não soe agora, porque senão a gente vai para o inferno, eu quero te convidar novamente ao arrependimento. Eu não estou falando só de igreja. Dirigir culto é muito fácil. Eu quero ver seu pai e o marido que a Escritura diz que tem que ser. Eu quero convidar mulheres a ser a mãe, a esposa que a Escritura diz que você tem que ser. Eu quero convidar jovens e adolescentes a serem os filhos que honram seus pais, como a Escritura diz que tem que ser. Sendo assim, me pautando nas palavras de Jesus, não minha, não é minha opinião. Aqui eu não estou dando a minha opinião. Pastor Ildefonso, o senhor não tem ideia. A gente também não tem aqui escatologicamente. Mas pelo que Jesus falou, vai ficar um monte de gente. Vai ficar não, vai um monte de gente para o inferno. Sabe por quê? Porque foram irresponsáveis. Sabe por quê? Porque ficaram mais tempo no domingão, enchendo a pança de frango, assistindo Faustão e o jogo de futebol, do que entraram no quarto para ter pelo menos 20 minutos de oração com Deus. Me chamam para dar uma palestra para casais, que eu vou mostrar quais são as responsabilidades dos homens, quais são as responsabilidades das mulheres. Maridos irresponsáveis. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Efésios capítulo 5. A Bíblia diz que o marido tem que santificar a esposa pelo poder da palavra. Beijar e ficar, vocês sabem, né, meninos? E agora, você conhece palavra para poder santificar a tua esposa pela palavra? Não precisa se manifestar. Qual foi o marido hoje que entrou no quarto e dobrou o joelho 5 minutos para orar pela sua família e dizer: Senhor, santifica a minha esposa, santifica os meus filhos, santifica a minha casa? Aonde está isso? Você não acha que você está sendo irresponsável? Nós, mulheres, você que está deixando teu filho namorar com 12, 13 anos, você acha que Deus não vai te cobrar isso? Você não acha que você está sendo irresponsável? Você acha que você vai virar e dar alguma desculpa para Deus para dizer: mas é a geração, é a modernidade, sabe como que é, Senhor? As coisas mudaram no século 21. Não mudou! A Escritura não muda. Jesus está falando de um duro sermão e ele está dizendo em quase todas as suas parábolas acerca da sua vinda, ele diz assim, ó: e serão lançados no lago de fogo ardente. Quando ele fala sobre dinheiro, ele chama os fariseus de avarento. E fala para os fariseus: havia um homem que queria construir muitos galpões para colocar os seus frutos. Jesus fala
Ei, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Para quem será? Se você partir hoje, aonde você vai passar a eternidade? Nossa, missionária, duro é esse curso, é para refletir. Aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza que você é um salvo? Que você é um eleito? Missionária, por que você leu Hebreus? Eu li Hebreus e já vou falar um pouco de Hebreus para poder voltar em Mateus e Lucas. Sabe por que eu li Hebreus? Porque aqueles cristãos da epístola de Hebreus, que você nunca leu Hebreus por inteiro. Pastor Ildefonso, foi feita uma pesquisa na área de hermenêutica, na área de leitura bíblica. Eu fiquei muito triste. 52% dos ministros não leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu nem vou perguntar quem leu a Bíblia inteira aqui hoje. Se você não lê a palavra, você desconhece o Deus que você diz que serve. O autor aos Hebreus, preste atenção, porque eu vim aqui contribuir para o ministério do pastor Ildefonso. Eu não vim estragar, já falei isso ontem. Porque tem pregador itinerante que faz um estrago na cabeça de vocês, depois fica a bomba aqui para o pastor presidente arrumar a casa. O autor aos Hebreus está escrevendo para um povo, Diogo, que queria abandonar a fé, retroceder, porque eles estavam sendo perseguidos. Naquela época, ser cristão, essa epístola foi escrita no ano 68. Em 66, Paulo decapitado, Pedro crucificado. Ser cristão nesta época era colocar a cabeça a prêmio. Eles estavam passando privações econômicas, eles estavam passando fome, eles estavam indo às prisões. E o autor aos Hebreus escreve para eles, para mostrar a superioridade de Cristo, porque eles queriam voltar ao judaísmo. Se começar a conversar, eu vou parar de falar e vou ficar olhando para vocês. Preste atenção aqui. Se você quer conversar, eu te dou liberdade de levantar com autorização do pastor e ir para o quarto. Porque eu estou pregando algo seríssimo. O autor aos Hebreus está pregando, escrevendo a um povo que queria voltar ao judaísmo, porque servir a Cristo estava difícil. Este povo queria abandonar a fidelidade a Cristo para voltar à sua anterior religião. O problema de hoje é que está pior ainda. Que se pelo menos o povo voltasse para alguma antiga religião, mas não volta. O povo está desviado dentro da igreja. E o autor aos Hebreus vai pegar pesado. Porque ele vai dizer no capítulo 6 que é impossível alguém que conheceu a verdade, alguém que conheceu a regeneração do Espírito Santo, alguém que conheceu a pregação do Evangelho, se essa pessoa se apostatar, abandonar a fé, abandonar a fidelidade, esta pessoa não poderá ser salva. E essa pessoa será vista por Deus como alguém que, ao invés de produzir um fruto bom, produziu
maus frutos. Meu Deus, eu disse lá em Cotia: Senhor, eu não quero pregar tão pesado assim. E o Senhor disse: filha, é a minha palavra. É a minha palavra. Abra a tua boca e diga para esta geração do século 21 que grandes juízos de Deus virão sobre a face da terra. Glória a Deus, aleluia. E o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12: portanto, deixe o embaraço e o pecado que rodeia vocês e prossigam para o alvo. Porque o Pai corrige a todo aquele que Ele ama e diga para eles: seguir em paz com todos e em santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele dá exemplo nesse capítulo, Diogo, de Esaú, que negligenciou a sua primogenitura, numa simbologia daqueles que negligenciam a palavra de Deus. Você está em paz com todos? Você está em paz com a tua família? Você está em paz com as irmãs? Você que cantou no grupo de jovem hoje, não tem ninguém que você não virou a cara, não? Os casais que estão aqui, está tudo bem no casamento de vocês? O seu namoro aí é santo, quem está namorando? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o texto bíblico está dizendo: segue em paz e a santificação, senão ninguém verá ao Senhor. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10 que por duas testemunhas no Antigo Testamento as pessoas eram condenadas, mortas e apedrejadas, recebiam juízo. Quanto mais agora aqueles que conheceram a verdade do Evangelho e negligenciam este Evangelho, o próprio juiz será Cristo, a qual esta pessoa rejeitou. Aí o autor aos Hebreus diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus que é vivo. Glória a Deus. Você acha que a sua e a minha irresponsabilidade, a nossa displicência com o pecado, não afeta a igreja de Deus? Já foi ministrado nesse dia, mas eu vou falar de novo. Você acha que você pode tocar o teclado? Não é o caso do irmão, mas eu estou abrindo um exemplo. Em pecado. Você acha que eu posso pregar aqui em adultério? Até posso. Mas saibam vocês que quem fez isso irá sofrer o santo juízo de Deus. É verdade. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é justo. Meu Deus! Lá no capítulo 12, versículo 25. Se você quiser acompanhar, eu não vou ler. Abra lá em Hebreus. E veja que quando Deus se manifestava em presença no Antigo Testamento, Moisés tremia diante da manifestação da santa presença de Deus. E o autor aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 1, que tendo Deus falado por intermédio dos pais e dos profetas, agora na dispensação da graça, Ele se manifestou na pessoa de Cristo. Ele é o próprio Deus em nosso meio, e todo aquele que negligenciar
a sua morte, a sua ressurreição, o propósito da vinda dele na cruz, o arrependimento de pecados, a vida de fidelidade. Se a pessoa negligenciar tudo isso, ela vai sofrer com o fogo consumidor de Deus. Leiam lá, veja se eu estou falando mentira. Sabe por quê? João Batista já chegou dizendo assim: quem induziu vocês a fugirem da ira futura? João Batista estava dizendo assim: vocês estão achando que vocês vão conseguir escapar da ira de Deus se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento? Eu não estou pregando para te assustar, eu estou pregando a realidade do Evangelho. Cristo está te convocando, te chamando para te livrar do inferno. Glória a Deus, aleluia. Dura esta palavra, mas foi João Batista que falou. Capítulo 3, versículo 13 em diante de Mateus, João Batista diz assim: é melhor vocês acreditarem, é melhor vocês se arrependerem dos seus pecados, porque após de mim vem um que não é, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele, na mão dele, trará uma pá. Ele vai separar este trigo. Ele fala em forma, de ilustração. Ele vai falar: na mão dele tem uma pá. Ele vai separar, ele vai limpar a eira dele, ele vai recolher o trigo no celeiro, mas ele vai queimar toda a palha no fogo inextinguível. Você é trigo ou você é palha? Pastor Edrefonso, sabe o que me dói? É pregador ainda vir ler o versículo de baixo. Olha lá o versículo de baixo. Vamos ler o versículo de baixo. Olha em Mateus. Olha o que a falta de conhecimento bíblico faz. Por isso que o povo não se converte. Olha só. Mateus 3, 11 e 12. Ele fala assim, eu vos batizo com água. Eu falei 13, mas é 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. No versículo 11 ele fala: e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que esse fogo não está relacionado a reteté. Esse fogo não está relacionado ao dom de línguas. Este fogo no texto é o fogo do santo juízo dele. João Batista está dizendo: acho bom vocês acreditarem nesta pregação. Acho bom vocês se arrependerem de seus pecados, porque quando ele vir o ministério dele vai ser um ministério de santo juízo. Eu batizo com água, mas a função do Espírito Santo é trazer em vocês a santidade, é trazer em vocês o caráter dele, porque se vocês não abandonarem isso, vocês serão lançados para serem queimados. Fogo, juízo. Talvez você do segmento pentecostal pode até questionar esse texto, mas eu sei o que eu estou pregando aqui. Missionária, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque eu estou que nem o autor aos Hebreus no capítulo 3. Não endureça o seu coração esta noite. Não
vossos corações. Não sejam rebeldes contra o teu Deus. Não sejam um povo de dura cerviz, destituídos de vida espiritual. Não sejam como os israelitas que provocaram a Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, vai dizer assim para aqueles cristãos: no dia de hoje, não endureçam o coração. Porque o que significa no dia de hoje? Toda vez que você ouvir a verdade do Evangelho, é porque é o tempo oportuno da tua conversão. O autor aos Hebreus está dizendo: a conversão é hoje. Não endureça o teu coração. Não vai embora achando que isso aqui é história da carochinha, achando que isso aqui é balela. Eu já disse que eu não ia andar 4 horas de carro, colocar minha família em risco de vida no trânsito, para vir aqui pregar balela. Hoje a mensagem é: não endureça o teu coração. Não seja incrédulo. Hebreus capítulo 4, ele vai dizer que a palavra de Deus é poderosa para penetrar na divisão da alma, juntas e medulas. Só que ninguém prega Hebreus direito, porque todo mundo isola o versículo e fala: não, eu estou pregando e a palavra de Deus vai entrar e vai convencer. É o contrário. Sabe o que o autor dos Hebreus está dizendo? Leia lá. Ele está dizendo que esse povo ouviu a palavra da verdade pela boca de Moisés. Esse povo, meu Deus, recebeu a lei, e mesmo a palavra sendo poderosa para discernir mentes e corações. Por que a palavra veio? Por que o decálogo veio? Porque veio: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Porque Deus viu o pecado lá dentro do coração do povo. Então Deus enviou a palavra. E quando ele enviou a palavra, mesmo a palavra sendo apta para discernir, minha irmã, a podridão que está aqui dentro, mesmo Moisés trazendo a verdade, o povo endureceu o coração. Você que sabe. Eu quero dizer para a igreja aqui que o céu é real. Levanta a mão quem crê que o céu é real. Agora levanta a mão quem crê que o inferno é real. Ele é real. Ele é real. E é por isso que no capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer que o justo, capítulo 10, 45, por ali, ele vai dizer que o justo vai viver por fé. Aí no capítulo 11 ele vai dizer: a fé é o firme. Mas eu quero, irmãos, eu queria, que vontade de dar um chute nesses pregadores que pega Hebreus 11, porque a fé é o firme fundamento das coisas não se espera, a prova das coisas não se vê. Receba teu milagre, receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba, que receba. O autor dos Hebreus está dizendo: o justo vai viver por fidelidade. O justo, independente das circunstâncias, independente da perseguição, independente do desemprego, independente da morte, ele vai viver em fidelidade. Porque Noé fez isto, porque Abraão só saiu da sua terra por isto, porque Abraão acreditava numa cidade não edificada por mãos humanas, mas arquitetada por Deus. O autor dos Hebreus vai dizer que por fidelidade José disse para tirar os ossos dele do Egito. Por fidelidade Moisés poderia ficar na gandaia. Eu vou usar esse termo aqui, do Egito. Moisés era príncipe. Agora eu vou te falar: Deus não pode te dar uma faculdade, Deus não pode dar um emprego melhor pra gente, que é casamento que é destruído, que são famílias que são destruídas, que é gente que arruma namoradinho, que é gente que vai beber no happy hour. Pelo amor de Deus, o texto
que negar. Pela fidelidade, mulheres receberam seus mortos. Teve gente que foi cerrado pelo meio. Todos eles morreram sem alcançar a promessa. Qual promessa? Do arrebatamento. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom que Ele ainda não voltou. Porque Pedro diz que Ele está tendo paciência e esperando que nós cheguemos ao verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus, levante a sua mão assim. Porque eu vou dizer de novo: arrependei-vos. Só quem quer, só para quem quer. O Senhor está tendo paciência com você. Ele está esperando você se posicionar. Para de frequentar a igreja. Para de assistir culto. A igreja não é circo. A igreja não é plateia. A igreja não tem show. A igreja não é lugar para você vir de vez em quando. Eu vou lá porque eu me sinto bem. Eu vou lá porque eu vou pedir oração para o pastor. Porque o pastor vai orar, meus problemas vão acabar. Isso não é evangelho. Eu estou te convidando a se arrepender dos seus pecados hoje e aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, para você não ir para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Eu estou assim, irmãos, ofegante, porque eu tremo diante da santidade dele. Vanessa, tem tanta gente indo para o inferno. E se ele soubesse que Deus está estendendo a mão dizendo: eu não quero que você vá para lá. Meu Deus. Pregamos a viva. Olha, a igreja de um ciclano que parece que tem a roupa do Fred Flintstone e bate no peito e diz: eu sou profeta de Deus. Meu Deus do céu. Paulo disse que nos últimos dias, o que são os últimos dias na escatologia? É o período de tempo da primeira vinda de Jesus. Qual é a primeira vinda de Jesus? Seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Esse período de tempo de primeira e segunda vinda, homens amantes de si mesmo iriam aparecer para enganar vocês. Pedro diz na sua segunda epístola que tais homens iam fazer comércio de vocês, iam pregar libertinagem, iam tratar obreiros adúlteros como se eles não tivessem feito nada, iam tratar a ideologia de gênero com medo de ser. A gente tem que então pesquisar. Enquanto nossos jovens e adolescentes estão sendo tomados pelo desejo do lesbianismo e da homossexualidade. Mas eu aprendi na escritura que homossexualidade, que lesbianismo, qual for o pecado, eu como igreja de Deus tenho autoridade para expulsar toda a obra das trevas. Então nesta noite levante a mão assim comigo, porque mais uma vez Jesus vai libertar aqui. Jesus tem poder para libertar da cachaça. Jesus tem poder para libertar da prostituição. Jesus tem poder para libertar da inveja. Jesus tem poder para libertar a prepotência, a arrogância, seja o que for. Receba nesta noite a libertação pela palavra de Deus, porque de fato Ele virá e Ele vai buscar uma igreja irrepreensível e santa. Glórias a Deus. Meu Deus do céu! Eu disse que ia falar dos sinais. Começaram a falar dos sinais. Sermão escatológico de Mateus 24. Jesus começa a falar que muitos iriam surgir dizendo ser o Cristo. Do que Jesus está falando? Apostasia. Só faltou Jesus descrever venda de óleo, venda de lenço, venda de vassoura, curas, milagres. Mas missionária, você é incrédula, não quer milagre? Claro que eu creio.
Mas eu não vendo milagre. Milagre acontece pela soberania dele. Se ele quer curar, ele cura. É verdade. Se ele não quer curar, ele não cura. Glória a Deus. Só faltou Jesus escrever: show, fumaça na igreja e eu gosto. E todo mundo dizendo: não tem nada a ver. Jesus diz que um dos sinais da sua vinda é a apostasia. Abram em Lucas 17 rapidamente. São 10:20, eu sei que eu tenho que terminar. Mas o texto está dizendo, vai bater no olho e eu vou falando, para vocês verem que eu não estou falando besteira. Está dizendo que os sinais que vão preceder a sua vinda são apostasia, rebelião, porque assim como foram nos dias de Noé, que o povo casava, comia, bebia, comprava, vendia, plantava, levava suas vidas a quem? Do anúncio de juízo. Ele fala, assim como foi nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, prostituição, homossexualidade. Só que tem uma coisa: o juízo de Deus foi anunciado e ninguém deu crédito. Viviam as vidas do jeito que queriam. Não conversa não, porque você confessa, você me desrespeita e desrespeita a Deus. Se continuar a conversar, eu paro de pregar. Até parar. Você não está vendo o que Deus está falando com você. Se quer comentar a pregação, depois me chama lá fora, que se você não entender, eu te explico tudo de novo. Deixa eu falar uma coisa. Não brinca com essa mensagem aqui não. Não brinca com o santo juízo de Deus. Abra em Mateus 24. Deixa aberto, por favor. Jesus vai falar de sinais externos e sinais internos sobre a sua vida. Quais são os sinais externos? Guerras, terremotos, fome, reino contra reino, nação contra nação. Neste exato momento, nós estamos com 662 países e apenas 11 não estão em guerra. Agora eu vou até pegar o estudo que eu fiz, porque enquanto você está conversando, eu fiquei 6 horas para preparar essa mensagem, porque eu não sou menina. A gente tem responsabilidade. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês sobre esses sinais. O mundo, obreiros que aqui estão, nunca ficou sem guerra. O Júlio Minhan, ele diz que desde Constantino até o segundo conflito mundial, houve 325 guerras, fora as revoluções, as perseguições dos judeus, os martírios dos cristãos e a Santa Inquisição, que matou milhares de pessoas,
a noite de São Bartolomeu. Em 1939 eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. A humanidade presenciou as seguintes guerras: Estados Árabes versus Israel, Coreia do Sul e Estados Unidos contra Coreia do Norte e China, França e Argélia, Marrocos e Tunísia, guerras do Vietnã, a recente guerra do Golfo entre Iraque e Kuwait, guerra nos Estados Unidos, Inglaterra e França, guerra na Bósnia, guerra dos muçulmanos, guerra da independência dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Espanha, da Venezuela, da Argentina, do México, da Áustria, da Dinamarca, do Paraguai. Preste atenção. Guerra da Rússia e o Japão, guerra da Itália contra a Etiópia. O site, pode entrar lá, exame.com, diz que neste exato momento estão ocorrendo 20 guerras mortais no mundo. E a gente está dentro da igreja, num Brasil, que a gente acha que está tudo bem. Pastor Edelfonso, do ano de 2017 para cá, aumentou 28% as guerras. Jesus fala de fome. Eu tenho certeza que tem gente que deve estar reclamando de alguma coisa aqui ou jogando comida fora, né? Tá. 870 milhões de pessoas nesse exato momento estão passando fome. E você, adolescente, tem frescura que não quer comer ovo. A gente joga comida fora. A gente vai no fast food, vai nos restaurantes no Brasil, comida no lixo. E agora tem 870 milhões de pessoas na fome. Nós temos 270 mil crianças com desnutrição. Milhões de adultos sudaneses que não têm o que comer. E neste mês foi declarado pela ONU estado de fome lá para os sudaneses. Lá na Nigéria temos 450 mil crianças sofrendo com desnutrição. Não tem comida na Somália para 6,2 milhões de pessoas. Jesus diz que até terremoto. Neste momento, Vanessa, nas Ilhas Canárias, há um vulcão em atividade. E as autoridades estão de olho lá. No ano, acho que essa vocês sabem, no ano de 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio soterrou completamente Pompeia. Os vulcões Canatoca, no ano de 1883, mataram 85 mil pessoas. E neste momento existem mais de 20 vulcões que podem entrar em erupção. E se o vulcão das Ilhas das Canárias entrar em erupção, vai ter um tsunami no Oceano Atlântico que vai matar milhares e milhares de pessoas. No último tsunami, na Indonésia, 226 mil pessoas morreram. E no Japão, 13 mil pessoas. O furacão Irma, no ano passado, devastou várias cidades dos Estados Unidos, a metrópole de Miami. E o prefeito de lá disse: eu estou aqui há 60 anos, eu nunca vi isto acontecer. Furacão Maria e tantos outros. O que é que Jesus falou? Que ia ter o quê?
terremotos, abalos. Para eu finalizar algumas coisas, abram em Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Olha o que Pedro diz sobre o retorno de Cristo e o que o retorno de Cristo vai fazer na terra. Vanessa, lê para mim. 2 Pedro 3, do 10 ao 13, bem alto. Pedro 3. 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que vai ser atingido? A terra. Desculpe a má notícia, sua casa vai cair. Seu carro, você marido, que dá mais importância para o carro do que para tua esposa, saiba que vai cair. Vai cair meteoro. A terra vai sofrer juízo. Não vai ficar nada. O que é que Pedro diz no final, Vanessa? Que é para a igreja esperar bens materiais, que é para a igreja esperar bênção aqui na terra, que é para a igreja ficar construindo templo de ouro, púlpito de marfim. O que é que Pedro diz para a igreja? Nós estamos esperando novos céus e nova terra. Você que é ministro está aqui nesta noite. Eu sei que a igreja precisa de ar-condicionado, não sou ignorante. Eu sei que o povo tem que sentar no banco, eu não sou ignorante. Eu sei que tem que ter banheiro, só que tem uma coisa: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ao invés da gente ficar preocupado com tanta coisinha, Deus está dizendo aqui nesta noite: prega a palavra para o povo, prega a palavra para o povo, anuncia para eles que virá juízo. Mas eu quero resgatar este povo, eu quero levar a igreja para o céu. Sinais internos. Jesus diz nesse sermão: o amor de muitos irá esfriar. Traições nos relacionamentos, pastor Edelfonso. Adultérios, assassinatos, estupros, pedofilia. Meu Deus, pestes. Jesus diz que virão pestes. Não sei vocês aqui, mas lá para perto de nós está uma correria para tomar vacina de febre amarela. O ano passado, pessoas morreram de Zika vírus. Um mosquito está matando. E a igreja está assim, dormindo. Acorda! Olha para os sinais. Jesus disse: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Pastor Ildefonso, os pregadores não vêm pregar isso. Não vem, sabe por quê? Não dá dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus diz que antes da vinda dele haverá uma grande perseguição contra os cristãos. Apocalipse 13, João descreve uma besta que sobe do mar, e na testa está escrito blasfêmia,
e essa besta irá matar o povo de Deus. Maridos que estão aqui nesta noite, preparem os seus filhos no Evangelho, para que quando a perseguição chegar, vocês não venham negar Cristo. Na Venezuela, entra no YouTube, os cristãos já estão orando na rua, porque o presidente colocou uma lei para proibir o Evangelho. Caiu por um momento esta lei, faz mais ou menos umas 2-3 semanas, mas os crentes ainda estão tendo que orar nas ruas. Estão querendo nos forçar a casar homossexuais dentro da igreja. Aliás, tem a igreja, uma pregadora famosa, se ela quiser até me processar, pode. Lana Holder abriu a igreja para gays. Ela me processa e eu vou dizer: Lana Holder, você sabe que você está errada. Se arrependa e volte ao Evangelho. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Vocês não estão percebendo a gravidade. É por isso que Jesus disse: abra lá de novo em Lucas. Vamos fechar agora. Ele diz assim, meu Deus, 21. Ele diz aos seus discípulos: ei, vai ter sinal na lua, vai ter sinal nas estrelas. Alguns meteoros já estão caindo sobre a terra, em pequena proporção, mas estão. Jesus está dizendo: vai ter angústia nas nações, vai ter perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, de tsunamis. Vai ter homem que vai desmaiar de terror pela expectativa das coisas que vão vir sobre este mundo, porque os poderes do céu vão ser abalados. Então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder, aleluia, com poder. Você quer sentir poder? Você não vai, oh meu Deus, aqui é pequeno, esse poder aqui é pouco. Eu quero ver o poder dele vindo, com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória. Vou falar o que eu falei. Eu não estou vendo chave de ouro e nem bandeja com anjo aqui. Eu estou vendo o poder da palavra dizendo: ei, igreja, se alegra, porque ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Apocalipse 21 diz: ele vai enxugar, pastor Edelfonso, as tuas lágrimas. Ele vai enxugar tuas lágrimas, ele vai enxugar tuas lágrimas. Lá não vai ter luto, lá não vai ter morte, lá não vai ter dor. Nós vamos estar diante do Cordeiro. Apocalipse 19 dizendo: aleluia, salvação e glória pertence ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Para eu fechar, olha o que Jesus diz. Ora, ao começarem estas coisas, já começou? Já ou não? Olha o que ele fala para a igreja: fica triste, chora. O que ele fala para a igreja, Vanessa? Olha o que está aí no versículo 28. Olha o que ele fala para a igreja: exultai. Exultai. Vamos imaginar agora o exército brasileiro vindo aqui, botando a arma na nossa cabeça, e Jesus dizendo: exultai.
desemprego no Brasil, Jesus está dizendo, está tendo perseguição e Jesus está dizendo? Ou então exalta, se alegra, porque Ele vai te tirar daqui, Ele vai te tirar daqui, Ele vai te tirar daqui, Ele vai te tirar daqui. Jesus está dizendo, levanta a tua cabeça, porque a redenção se aproxima, quem quer adorar a Deus, porque a redenção se aproxima. Aí Jesus propõe uma parábola. Ei, quando a figueira começa a dar fruto, vocês não sabem que está próximo o verão? Olha os sinais. Está próximo. Eu vou ver Abraão, Isaac, Jacó. Como eu gosto de teologia, eu vou sentar com Paulo. Mas eu vou conversar tanta coisa com ele. Jesus está dizendo, está próximo. Não desista. Alcance o fim da sua salvação. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa Caio te enganar. Não deixa. Jesus diz assim, porque não vai passar essa geração sem que isso se... Do que Jesus está falando? Jesus está falando desse período de tempo, desta geração, do surgimento da igreja, da primeira vinda para a segunda vinda dele. Ele diz, não vai passar. Eu vou voltar. Porque o céu e a terra vai passar. Vai cair fogo de Deus aqui. Mas as minhas palavras não passarão. Acautelados, toma cuidado. Para que o seu coração não seja sobrecarregado com orgia, com embriaguez, com as preocupações deste mundo. Quem está preocupado aqui, levanta a mão. Seja sincero. Jesus está dizendo, não fica preocupado. Não fica preocupado. Não se prenda àquilo que é terreno. Eu vou voltar. Aí ele termina dizendo, só que tem uma coisa. Cuidado. Para que este momento, qual momento? A minha vinda, não seja para vocês um momento de juízo. Vigiai, pois, versículo 36, em todo o tempo. Ora, para que vocês possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Quando ele fala isso, lá vem o pregador dizer assim, não, porque Deus vai te livrar de tudo, não. Ele está dizendo assim, ei, quando essas coisas acontecer, quando vier peste, fome, perseguição, desemprego, luta, provações, vocês vão ter que orar. Para quando elas vierem, vocês vão passar por elas, mas você... A igreja de pé. Os músicos, por favor. Eu quero fazer 2 perguntas, pastor Ildefonso me permitindo. Eu quero perguntar novamente. Ontem já veio muita gente aqui na frente. Mas eu vou perguntar. Quem quer entregar-se para Jesus? Quem quer entrar no reino de Cristo e aguardar o seu retorno para ir com Ele para a glória eterna? Levante a sua mão. Você quer sair do seu lugar? Vir aqui? Como um gesto?
novamente. Vou perguntar de novo. Eu sei que todos querem, mas existe pessoas específicas. Eu quero que vocês entendam. Essa pregação aqui é de amor. Mas o amor de Deus me leva a pregar o juízo. Você que não tem certeza da sua salvação, e hoje você quer se entregar a este evangelho, saia do seu lugar. Gabi, canta um louvor daí. Meu Deus, veio todo mundo. Você que quer fazer um concerto com Deus nesta noite, saia do seu lugar. Olha seu pai vindo aí, Tiago. Glória a Deus. A esposa quer vir junto? A irmã quer vir aqui com o seu marido? Glória a Deus, aleluia. Pode ir louvando baixinho. Vocês entenderam a pregação? Vocês estão se entregando para Jesus hoje? Estão entregando para Jesus, irmão? Amém? Você confessa Jesus como seu Senhor? Você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados? Amém. Você está se entregando para Jesus, irmão? Está? Você se arrepende dos seus pecados? Você crê que Cristo levou seus pecados na cruz? Então, amém. Você está sendo recebida hoje. Aleluia, glória a Deus. Vocês que vieram aqui na frente, vocês entenderam a mensagem? Diga um amém quem entendeu. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E nós vamos clamar mais uma vez para que o Espírito de Deus venha vos visitar e para que os vossos nomes sejam escritos no livro da vida. Levanta a mão quem está entregando de fato nesse retiro a vida totalmente para Jesus. Levanta a mão, eu quero ver. Está vendo, pastor de Deus? Vale a pena orar. Pode louvar, minha irmã. Feche os teus olhos. Você que crê neste momento, Deus irá renovar as suas forças e você será a igreja do arrebatamento. Pode ir orando, vai orando. Vai orando. Vai orando. Eu vou pedir para os líderes agora e obreiros me ajudarem. E põe a mão de novo. As irmãs também. Pode ir lá e pôr a mão de novo. Pode ir, me ajuda. Pode ir. Abraça eles. Para que eles se sintam agora abraçados pelo Espírito Santo e com o nome escrito no livro da vida. Abraça eles agora. Abraça, abraça. Abraça. Vai orando, vai orando, vai orando. Minha